Programa de hoje, o homem que é um parlamentar de respeito. Agora o governo está devolvendo dinheiro com os impostos que nós pagamos. Eu pago, você paga, aqueles que geram emprego pagam, e não é correto. Ô louco, bicho. O cara já foi premiado como um dos melhores senadores do país. De Minas Gerais para o mundo. Presidente da CPMI do INSS. Mas é bom lembrar que, na condição de testemunha, qualquer um que minta a esta comissão está sujeito à voz de prisão. Palmas para o senador Carlos Viana. Olha o Viana, diretamente de Minas Gerais. É verdade. Tá aqui o Carlos Viana conversando com a gente. Ele é o presidente dessa CPMI, que é a CPMI do INSS. Sim. Que acho que é a maior vergonha que esse país está atravessando, e pouca gente está dando a devida importância, né? Cada hora surge um assunto. Por que isso, hein, Viana? Por que eles não dão tanta importância para ele? Tem muita gente envolvida nessa história? Olha, Emílio, primeiro, boa tarde, obrigado pela possibilidade de você de a gente conversar, chamar a atenção dos aposentados brasileiros sobre o que está acontecendo, porque são pessoas fragilizadas, gente que está na cama, pessoa que não tem condições de acessar um computador, gente que não entende muitas vezes o que está acontecendo e que a gente tem que alertar. Esse assunto, ele não tem sido tão discutido porque envolve pessoas muito poderosas. Eita. Gente que tem muito dinheiro. Perfeito. Advogados muito influentes em Brasília, inclusive nas cortes superiores, e que quanto mais a pessoa tem envolvimento e tem mais dinheiro, mais o habeas corpus dela é prêmio na CPMI. Isso. Os mais simples chegam lá, geralmente sem nenhum tipo de cobertura. Os que devem realmente, aqueles que agiram, que trabalharam, que foram operadores, ganham um habeas corpus premium. Não precisa falar nada, muitas vezes não precisa nem comparecer. Existem aqueles, e eu preciso fazer justiça, que não comparecem porque estão no centro de uma investigação. Às vezes estão fazendo uma delação premiada, são casos diferentes. Mas eu observo, há uma diferença enorme no Brasil de tratamento. Quanto mais a pessoa tem dinheiro e amigos, mais ela é beneficiada, Emílio. E essa questão, ela mexeu com a pessoa que não tem a menor condição de defesa. Porque quando nós fomos descobrir, isso está acontecendo desde 2013, efetivamente, as coisas começaram a crescer de uma maneira tal, ninguém tomou providência nenhuma. Começou lá no governo Temer a surgir grandes, isso vou falar porque eu como senador vou colocar com clareza. No governo Temer isso começou pequeno, no final do governo Bolsonaro os sindicatos cederam lugar a associações que não representavam aposentados, clubes de desconto, e nesse governo atual, durante 2 anos, a coisa atingiu bilhões de reais. Então hoje a gente tem quase 7 bilhões desviados. Caramba. Perto de 6 milhões de aposentados que foram roubados. E se a gente conseguir recuperar 1 bilhão... Já está lindo. A gente já vai conseguir ter feito muita coisa. Você citou uma coisa importantíssima, desculpa, que você falou sobre a blindagem dos grandes, né? Peixes grandes, de advogados. Que passo que está o Nelson Williams também, que foi lá, foi ouvido, né? Ele é um dos que está sendo investigado. Como é que está a história? Olha, apareceu, tem que dar declarações. Se é de advogado importante, se é parlamentar, se é uma pessoa parente de político, não tem conversa, não importa. Ela tem que dar declarações à população brasileira. E é muito difícil uma pessoa explicar, por exemplo, num país como o nosso, porque uma coisa é nos Estados Unidos, onde o mercado, que está ali, o mercado deixa a pessoa milionária muitas vezes numa ação de bolsa. No Brasil não é assim. O Brasil, as coisas são construídas com muito sacrifício, o Estado pesa demais nas nossas costas. Aí a pessoa, de repente, ela começa de um patrimônio de 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão, 3 bilhões, 3 bilhões e meio, avião, iate, que não é problema nenhum, a pessoa pode ter, desde que esse dinheiro tenha sido colocado. Aí quando você vai ver de onde estava vindo tudo isso. Por exemplo, um jovem de 28 anos que chegou lá, especialista em tecnologia de informação, criou um sistema que burlava o INSS com a cópia da identidade. O pessoal pegava a cópia do documento da pessoa, burlava a biometria, fazia um empréstimo, um desconto na conta do 28 anos de idade. Através da foto do RG. Através da foto do RG. Ali, esse pessoal descontou mais de R$1 bilhão em movimentação. Caramba. E eles foram usando, para que o aposentado, o pessoal que está nos assistindo entenda, como que eles faziam? As associações falsas, entidades de fachada, elas faziam acordos com o INSS. Para isso, tinha servidores do INSS corrompidos,
Pelo menos 3 deles já estão presos, inclusive, estão identificados. Essas associações eram amparadas por uma pessoa que ganhou o apelido de careca do INSS, que é o principal cérebro. Que está preso também. Está preso, está lá na Papuda. Esse careca, Emílio, ele criou uma série de empresas fantasmas. Meu Deus. Incluindo escritórios de advocacia, que recebiam dinheiro. Era tanto dinheiro que eles não se deram nem o trabalho, de certa forma, de esconder parte desse dinheiro. Você vê que temos 14 Porsches apreendidas, 4 Ferraris, ostentavam tudo. Vinho, adega. Adega de 10 milhões de reais. O aposentado chega no final do mês, tem R$1.500 para poder sobreviver, 1.200. Pode comprar As uma pessoas Coca. tinham lá vinho de 10 milhões na adega. Isso, e com o dinheiro dos aposentados. Então esse esquema, ele não era um esquema simples, foi um erro, uma fraude. Ele era um esquema muito bem montado. Bem pensado, né? Bem pensado, de gente que sabia o que fazer, poxa. Inclusive, eu fiquei sabendo que eles tinham serviço, porque quando você liga, né, você tem algum problema. Certo. Você liga, tem um saque, né? Sim, tá. Você ligava para o saque, que era do esquema, e o cara atendia e falava, não, fique tranquilo que eu vou resolver. É uma empresa. O saque era golpe. O saque era golpe. É uma empresa. Então, exatamente. Era Liga para reclamar pro golpista. Eu nunca vi. Agora, para onde vai isso? Bem, porque agora é o seguinte, isso aí que vocês estão fazendo são os senadores, os deputados, né? É uma CPI, ele é misto, vai para a justiça, e aí a hora que chegar lá, que aí os advogados grandes, aquele esquema que vocês sabem muito bem, que tem em Brasília, aquele jogo e tal. Você acha que vai dessa vez? Ô, Emílio, sobre o futuro, é difícil a gente fazer previsões. Eu acho que o futuro a gente constrói, a gente não fica, vai acontecer isso. Depende do que você faz hoje. Eu lhe digo uma coisa, o silêncio do processo, o silêncio do habeas corpus, ele prejudica o povo. Ele é um desafio ao Brasil. E o que mais eles querem é silenciar. Não falar nada na CPMI, deixar só no processo, porque aí o que acontece? A justiça é lenta, demorada, tem as influências. Quando vem a condenação, lá na frente ninguém lembra mais. A CPMI hoje, eu posso dizer com muita clareza para você, o núcleo principal está todo na cadeia. Nós colocamos todo mundo na cadeia. Os servidores públicos que foram corrompidos, servidor, procurador de justiça, de carreira, pessoa que tem topo de carreira, com salário alto, movimentando 18 milhões na conta, envolveu a mulher dele, encomendou apartamento de 28 milhões numa torre lá em Camboriú. Putz, lá onde até o Neymar tem um apartamento. Gustavo Lima. O sujeito procurador de justiça. Ele foi pago para defender e simplesmente ele se corrompeu. Então esse núcleo hoje já não funciona mais. Nós temos certeza de que ele está neutralizado. Nós estamos agora numa fase de identificar os últimos operadores, quem recebeu o dinheiro, aqueles que colaboraram para que sumissem os bilhões, mas a gente entrou numa fase muito ruim, muito delicada. Esses servidores não teriam condições de trabalhar e fazer o que fizeram se não tivesse apoio político. Lógico. Exatamente. Esse que é o ponto. Os cargos no INSS não deveria ser, mas são cargos de indicação política. Putz. Então muda um governo, mudam as indicações e os padrinhos. E isso é histórico no Brasil, essa coisa. Resultado, esses cargos valiam muito dinheiro. Porque os operadores sabiam os pontos-chave. Então, esses servidores públicos, eles se revezavam nos cargos principais que tinham acesso às liberações. Faziam os pareceres para as empresas, eram corrompidos para que isso pudesse ser rapidamente. Então, o que as empresas elas sabiam? Esse careca do INSS, por exemplo. Tanto tem uma foto do atual ministro, com 15 dias o ministro, está lá ele na mesa com o ministro e um grupo. Por quê? Influência. Era uma influência de transferência de cargos. Eles sabiam como movimentar por conta dessa corrupção com os servidores públicos. Eles compravam as listas de aposentados, compravam as listas com milhares de nomes, milhões, e mandavam para a Dataprev 50 mil, 300 mil nomes, de uma vez só. Aí ia gente que tinha morrido, ia criança. E esse negócio diz que criança milhões. 12 crianças menores de idade, 12 anos. Crianças com Zika vírus que foram atingidos, que têm um BPC. Eles conseguiram descontar dinheiro dessas pessoas. Gente que não consegue levantar da cama. Olha, nós temos situações em que as pessoas estão convalescentes dentro de uma casa há anos.
E não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Eles descontavam de 50 a 90 reais. Faz a conta de uma empresa que coloca lá 600 mil nomes Pelo amor de Deus. por mês. E agora, é pouquinho, né? E a recuperação desse dinheiro? Porque assim, tá preso a turma, mas aí passa pra um, passa pra outro, não tem como recuperar, os caras ficam presos um pouquinho, porque a gente sabe que aqui todo mundo vai solto daqui a pouco. Como que vai ser feita essa recuperação? O senhor falou, se for 1 bilhão ou quanto for, pelo menos a gente recupera um pouco. Eu vou lhe dar um exemplo interessante. Um sindicato. Certo. Sindinap, cujo vice-presidente é público e notório, não estou aqui colocando nada, porque a minha função é tentar ser o mais isento possível, porque esse não é um escândalo de um governo, isso é um problema que veio de vários governos. Sim. Mas, por exemplo, o irmão do presidente Lula é vice-presidente de um sindicato chamado Sindinap. Certo. Esse sindicato tinha 2 contas no exterior. 2 contas. Os outros todos tinham offshore, que é uma empresa conhecida, ou então estavam em paraísos fiscais. Nós já descobrimos várias contas nas Ilhas Virgens Britânicas e temos rastro de dinheiro que foi mandado para outros locais e de lá transferidos para fora. Como o Brasil tem muitos acordos internacionais hoje contra a lavagem de dinheiro, uma parte a gente vai ter condições de identificar onde foi parar. A outra parte, só Deus sabe. Só Deus sabe onde está. Então, por exemplo, um sindicato como esse, a gente fala, um sindicato de prestação de serviço, tá, tudo bem, sacou quase 7 milhões de reais do caixa. Por que isso? Pra quê? Pois é. Me conte, como é que um sindicato que desconta das pessoas 50, 60, 70 reais aqui de São Paulo, dinheiro, saca 7 milhões, com o que foi feito desse dinheiro? Não, simplesmente o presidente chegou lá com um habeas corpus prêmio, como eu gosto de dizer, não falou absolutamente nada, não deu explicações. Agora, as pessoas estão sabendo o que está acontecendo. Essa é a grande vantagem de uma CPMI. Nós temos hoje uma audiência que chega a 800 mil pessoas nos assistindo. Mas na CPMI pode ter essa interferência? Como assim diz? Do STF? Infelizmente. Mas isso aí não é... Porque, que eu saiba, CPMI é político. Sim. Vocês vão lá, fazem o levantamento e tal, aí que vai para o Supremo, para ver se realmente vai para frente ou não. Não é assim que sempre funcionou? Deveria ser assim. Mas sempre foi assim? Não. De uns tempos para cá, deixou de ser assim. Eu vou falar como senador agora. A Constituição de 88, vou ser rápido nisso, criou um sistema chamado de freios e contrapesos. O que é isso? O judiciário julga, o legislativo legisla. Isso. Quando não há uma lei, o judiciário tem que frear, devolver a dúvida para o legislativo e perguntar, preciso de uma lei. Isso não está acontecendo. Hoje eu chamo de ativismo judicial. Hoje o Supremo Tribunal Federal legisla. Dá uma decisão e obriga todo mundo. É um absurdo que um ministro calhe a boca de 81 senadores, 81 votos. A gente tem que ter coragem de mudar isso com responsabilidade. Ninguém está aqui vingativo, falar assim, vou vingar do STF. Não. Mas a gente tem que começar a repensar o país, porque uma CPMI, ela não está na dependência ou a comando do STF nem da Polícia Federal. Nós somos uma comissão independente, mas constantemente nós temos recebido habeas corpus de pessoas que ou não vão ou simplesmente chegam lá com o direito de ficar caladas. Não deveria ser assim, porque testemunha tem que falar. Lógico. Não, testemunha ela tem que dizer, e a comissão é independente. Mas hoje está um desequilíbrio tão grande nessa questão dos poderes no Brasil que a gente precisa parar e começar a pensar o país. Que essa aí, é aquela comissão do Senado americana que os caras se cagam de medo. Sim, que é o depoimento. Não. Foi o Zuckerberg. A gente assiste nos filmes, seria a CPMI, seria isso, né, senador? Tem blindagem. Esse é o princípio, mas não tem sido assim no Brasil hoje. Hoje no Brasil, qualquer assunto, o Supremo Tribunal Federal dá uma decisão e para. O futuro do Brasil a gente está vivendo num momento difícil, né, senador? É algo que a gente tem que pensar, porque nesse próprio julgamento, né? O próprio julgamento a gente vê aí do Bolsonaro, porque é um negócio que a gente já sabe o que vai ser. O cara que está julgando ele é inimigo declarado. Exato. Dele. Não só um, né? Sim, a primeira turma é inimigo declarado. E se você der o seu voto contra, acontece o que aconteceu com o Fux. Né? É um negócio meio louco, né? Você vota com todo mundo. É um negócio meio louco e parece, é como esse caso aí que a gente está falando do INSS, a imprensa não fala. Por quê?
Eu não sei. Eu também não sei por que essas... A gente aceita esse julgamento assim como, sei lá, tem gente que é inimigo mesmo e comemora, né? E é algo que a gente tem que pensar para o futuro do Brasil, né, senador? É esquisito, viu? Eu concordo com você e vou colocar mais uma vez aqui. Nós precisamos pensar o Brasil com muita responsabilidade, com equilíbrio, sem revanchismos. Que há um desequilíbrio por parte do STF e o extrapolamento, inclusive uma expansão das leis de uma forma indevida, existe. E quem precisa corrigir isso é o parlamento. Somos nós que fomos votados, é quem temos que criar leis para poder corrigir. Essa questão do 8 de janeiro, por exemplo, não concordo com quem depredou, não concordo com quem incentivou, pessoa que quis pôr bomba tem que pagar por isso. Mas pessoas que foram para lá, numa manifestação legítima dela, que não entrou, não invadiu, levar 14 anos, há um erro aí, um erro grave. E quem tem que corrigir isso é o parlamento. Eu vou apresentar um projeto de lei, porque eu não entrei nessa história da anistia, porque isso virou um nicho muito do pessoal do Bolsonaro e do PL. Eu não sou do PL. O que eu fiz? Estou pensando, nós não precisamos de uma nova lei, uma anistia, uma outra lei. Nós não precisamos de dosimetria. É só a gente pegar a lei e corrigir ela. Eliminar os artigos que deram vazão a essa visão de vingança que virou o STF hoje. Eu posso falar para vocês. Mas isso não é mais poder, senador? Não, pelo contrário. O senhor trabalha com poder. Não é poder. O cara não é poder que está em jogo. Não, eu digo o seguinte. O poder é algo que você pega o poder está lá. O osso. Claro. Sim. Emílio, nós precisamos de um judiciário independente e forte. Nós não precisamos de um judiciário vingativo, nem que extrapole a função dele. Quem decide qual é o limite do judiciário somos nós. Exato. É o parlamento. A gente quer confiar no judiciário. Então, por exemplo, se eu tenho uma lei que está mal escrita, que deu uma série de possibilidades de extrapolamento, inclusive para penas absurdas, para quem não cometeu crime de verdade, então a gente tem que mudar essa lei. O parlamento tem o dever de mudar a lei. Nós não precisamos criar uma outra lei, não. É só a gente corrigir o trabalho que foi mal feito lá atrás. Senador, mas vamos lá. Não, deixa eu só pensar uma coisa com o senador aqui, que o senador é... O senador é senador. Senador. Só tem 81. Exato. Tem poucos. Já vou colocar a coisa do senador aqui. Muita gente está pensando... Muita gente está pensando que isso vai mudar na próxima eleição. Mas se for poder, isso não muda mais. Isso vai ficar 50, 60, 70 anos aí. O senhor sabe disso? Sim. Emílio, eu sou realista e estrategista. Eu aprendi na minha vida a não entrar numa guerra para perder. A gente, se vai entrar numa guerra para perder, é melhor não entrar. Sim. Então, nós precisamos analisar o que está acontecendo no Brasil hoje. Ano que vem eleições. Vou dizer para vocês, eu sinto decepcionar muita gente, se é o caso. A maior mentira que vai ser dita é que nós vamos fazer impeachment de ministro supremo. Isso não vai acontecer. Eu vou explicar rapidamente para vocês vão entender. A Constituição de 88 deu ao Supremo um poder quase que ilimitado. Hoje, a decisão de um ministro tomada enquanto ministro só pode ser questionada na corte. A única maneira do parlamento decididamente conseguir fazer um impeachment de um ministro é se a gente investigar os escritórios paralelos de familiares e descobrir que ali existiram vantagens usando o cargo. Aí não tem conversa. Nós tentamos fazer isso com a chamada Operação Lava Toga, que não recebeu o apoio devido, não vou entrar no assunto aqui, mas não recebeu apoio. Agora, quando a gente olha para o Supremo, a gente diz assim, nós precisamos de uma corte política? Não. Nós precisamos de uma corte independente, técnica. Então a gente tem que começar a pensar o seguinte, decisões monocráticas, nós temos que acabar com isso. Decisão só pode ser tomada por turma. Porque um ministro vai lá, dá uma canetada, obriga um parlamento a colocar uma CPMI, por exemplo, que não existia. Isso acontece. Você está com um projeto legítimo sendo votado, aí vem o Supremo e manda parar a votação. Por interesse pessoal. Por interesse. Isso tem que acabar. A gente tem que ter a coragem de fazer esses ajustes. Volto a dizer, para ter um judiciário independente e que possa trabalhar a favor do país como um equilíbrio, como uma república, e não como está hoje. Você falou muito bem
Quem está julgando Bolsonaro, e aqui eu não estou dizendo se ele é inocente ou se ele é culpado. Sim, claro. Quem está julgando Bolsonaro é parte da nação. Isso, não deveria estar julgando. Exatamente. E todo mundo sabe o resultado disso. Então a gente cartas marcadas. Para que... Desculpa, Gordão, você tem a pergunta? Não, é porque eu acho muito válido o que o senhor está falando, só que assim, tem que mudar, tem que ser dessa forma. Inclusive, mexer na lei, como o senhor falou. Só que a gente sabe que no Senado tem muito senador com o rabo preso, que se o cara puxa uma pastinha e fala assim, você vai votar nisso aí? Aqui, ó que eu vou relembrar aqui. E os caras não vão votar. Você acredita que na próxima eleição possa vir uma renovação, possa vir uma consciência das pessoas e falar, cara, eu não vou votar mais nesse cara, porque eu sei que ele tem rabo preso, eu sei que lá o STF pode puxar uma pastinha dele com pendências, como a gente viu há muitos anos atrás, e sempre foi, e sempre parece que vai ser um ciclo vicioso, que o Emílio está falando, e que não vai ter um fim. Impeachment não vai ter, mudança de lei não vai ter, e a gente vai ficar nessa, vai ficar em decisão de quem manda e nós ficar quieto aqui, obedecendo. A gente precisa dar um passo de cada vez. A questão de acabar com uma decisão monocrática é uma decisão que o Senado já aprovou, está na Câmara. Certo. A Câmara agora tem que ter a coragem de votar e de colocar. Outra questão, nós precisamos discutir mandato para os ministros do Supremo. É uma decisão do Parlamento. Boa. Colocar um ministro lá por 10 anos. Ele fica 10 anos, como na corte alemã, por exemplo. Sim. O Brasil imita tanto o direito alemão. Se entram lá com 45 anos, ficam 30 anos na corte. Exato. A gente precisa discutir isso. Eu tenho defendido. Vamos criar mandato para os ministros do Supremo, que a gente vai renovando a cada 10 anos. Mas todo mundo explica isso e não consegue. Não, só para concluir, por causa dessa renovação, o rabo preso, é isso que incomoda não só a mim, mas como muitas pessoas, porque a gente vê, chega senador e fala, não, vamos fazer. Aí chega lá na hora, pipoca e fala, não, veja bem, mas é que tem outras coisas. A gente vê, inclusive a direita, eu falo da direita porque a gente fala bastante da direita aqui, porque chega na hora, a direita vota com a esquerda e fica tudo certo. A gente sabe, você acha que pode ter uma renovação ano que vem? Você acredita nisso ou vai do jeito que der? Eu espero que isso tudo que nós estamos passando, que ensine a população. Porque o voto é livre, ninguém pagou ingresso lá no Congresso, não. Sim. Todo mundo lá Lógico. foi eleito. Agora, essas decisões, elas dependem muito de firmeza de quem comanda o parlamento. Sim. É quem comanda o parlamento, é quem tem que propor essas decisões. E eu volto a dizer, nós não podemos tomar decisões com a visão vingativa, com a visão, eu vou... Não, tem que ser uma questão de equilíbrio para que a gente possa ter um judiciário em que a população volte a confiar totalmente, porque nós precisamos desse judiciário. E quem tem que fazer isso somos nós. Claro. Agora, do jeito que nós estamos andando hoje, olha, existe uma coisa, existe um mundo que a gente quer viver e um mundo que a gente vive. O mundo que a gente vive, ele é duro. Já tem uma frase famosa aí, o sistema é bruto. É bruto. E é bruto. Se você não souber lidar com ele, acontece o que aconteceu com o Bolsonaro. O sistema te pega, né? Ele não soube lidar com o sistema e não foi por falta de tentar ajudar. Sim. Foi vice-líder dele durante 4 anos. De falar, olha, vamos com calma, não é assim, não é desse jeito, não dá para começar uma guerra todo dia. Pois é. Não é? Você não enfrenta o sistema dessa maneira. Você tem que ter sabedoria de ir mudando aos poucos. Porque vai mudar tudo? Não vai. Mas pelo menos a gente conseguir mudanças que o país consiga se reequilibrar, porque hoje está um desequilíbrio absurdo. Essa questão do INSS, gente, é uma demonstração clara de como que se rouba bilhões. A CGU, que é a Controladoria Geral da União, descobre o roubo, anuncia que está sendo roubado, ninguém toma providências. Meu Deus do céu. E só depois que a Polícia Federal começa uma operação é que a coisa para. Aí vem uma CPMI, e aqui eu quero dizer com clareza que muita gente faz críticas, só depois que a gente colocou na televisão, na rede social, que hoje bomba, que na televisão, nos principais jornais, não aparece. Não aparece, não entra nada. Pequenininho. Mas na rede tá bombando, porque os aposentados que estão em rede estão acompanhando. Aí começaram as prisões, as apreensões, porque chamou a atenção o escândalo, senão era mais um que ia para debaixo do tapete. Exatamente. Qual é o comportamento do governo federal em relação à CPMI do INSS? O que ele fala? Assinou? Quer que vá para frente? Quer ser investigado? Ele está apoiando a CPMI? Olha, eu vou ser muito franco com você, equilibrado. Naquilo que envolve operadores terceirizados, há um consenso geral. Mas quando a gente fala, por exemplo, em chamar para prestar declarações como testemunha o irmão do presidente Lula, o governo blinda.
o Frei. O Frei Chico. Por que isso? Ele é culpado? Não sei. Mas politicamente... Por que ele não pode dar o depoimento? Pois é. Agora, já que o presidente do sindicato dele não falou nada, o vice-presidente e os diretores têm que dar declarações. Lógico, certo. Por que não vão? Ou não? Lógico, é óbvio. Mas eles foram blindados? Foram blindados. Então. Totalmente blindados. Não, e aí como você põe fé na... voto da maioria. As outras questões, por exemplo, coloquei para votar quinta-feira a convocação do Jorge Messias, da AGU. Uma pressão terrível para não pôr, outros para colocar, e falou, olha, eu vou fazer o meu papel. Apareceu ou não apareceu? Ele sabia, não sabia? Tomou providências? Não. Então ele tem que vir cá explicar por que ele não tomou providências. Vou colocar em votação. Tá uma confusão geral. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu não blindo. Vai ser votado no Senado agora, inclusive. O Messias? Exato, o Messias. Eu não estou falando, volto a dizer, que ele prevaricou, né? Tem uma mas tem que saber, mas ele tem declarações a dar como advogado. Lógico. Por que não tomou providência? Sim. E isso tudo. Aí pode chegar lá e falar assim, não, eu tomei, são sigilosas, não pode divulgar, acabou o problema. É isso. Mas eu espero que não se blinde, né, que a gente possa ouvir ao interesse do país. Então essas coisas é que não podem deixar a gente desanimar, porque são muitos obstáculos. Mas essa CPMI, ela já marcou história. São 9 pessoas presas, outras 4 por falso testemunho, chegaram lá mentindo. O senhor deu voz de prisão, né? Se mentir lá, eu dou voz de prisão na hora. Isso aí. Espera aí de fazer um break para a Rede Rádio. Muito obrigado pela sua Muito audiência bom, hein, senador? e pela presença aqui. O senador Carlos Viana, hoje aqui no Pânico, ele que está lá comandando a CPMI do INSS. Eu vou fazer o break para a Rede de Rádio, você acompanhando em todo o Brasil, e eu vou passar o Instagram do senador para você seguir o senador e o trabalho dele lá em Brasília. @Carlos Viana. Carlos Viana. Vai lá, Reginaldinho. Pois não, a gente continua nas plataformas. Professor Samidana. Vai lá, Sam. Seguinte, senador. A CPMI, como você falou, ela tem tido resultados. Mas uma conta que a gente tem que fazer também é até que ponto, ou até qual a duração dela para ter o resultado ótimo. Porque a gente já viu em alguns outros casos, ela virando palanque, seja para um lado ou para o outro do governo, e chega uma hora que o cara não vai falar, você pode perguntar o que você quiser, vai falar, olha, eu tenho o direito de não falar, e acabou. E a gente também sabe que custa muito. O Senado é muito caro, o tempo do Senado é muito caro. Talvez, é claro que a conta não é exatamente essa, mas talvez o retorno financeiro seja deficitário. Gasta-se mais em tempo do que o que você vai reaver de dinheiro, mas ainda assim tem uma questão pedagógica para as pessoas fazerem isso. Como que você vê essa questão? Assim, quais os prazos que você tem em mente para esgotar o assunto, ou pelo menos a gente espremeu até onde deu e seguir para uma investigação policial? Olha, primeiro eu concordo plenamente com você sobre o custo do Senado. E não é por falta de conversar para que a gente diminua a despesa que a gente tem para a população. É muito alta. E não é com os senadores, mas com uma estrutura que foi montada, não é só os senadores, gigantesca, que pode mudar. Agora, outra coisa, a questão, CPMI, ela vai por 6 meses, então nós vamos parar agora na primeira semana de dezembro, o relator vai começar a fazer o relatório dele dessa parte dos descontos. E vamos voltar em fevereiro e março para tratar sobre descontos de empréstimo consignado, que é outro absurdo, é outra roubalheira em cima dos aposentados. Oferece para o aposentado um empréstimo consignado, ele faz, fica sem limite. Sim. Aí ele liga lá e fala, olha, estou precisando, em vez de renegociar a dívida, vendem para ele um crédito direto a 18% ao mês. Meu Deus do céu. Isso é um roubo. Isso nem uma bola de neve. Nem a máfia de outros países cobra isso. Isso é uma vergonha. 18%. Isso é uma vergonha. É impagável. Qualquer empresa... Minha mãe caiu uma bola de neve. Ficam completamente endividados. Agora, Sam, eu te digo o seguinte, uma contribuição que a gente pode dar e principal é a gente criar legislações que possa ajudar o governo executivo a tomar providências. A questão, por exemplo, do fim dos descontos. Essa lei estava parada no Senado, foi votada e hoje basta o presidente da República sancionar. Todo e qualquer desconto associativo, sindical, fica proibido. A pessoa que é um aposentado, ele vai lá, faz a inscrição, pega um boleto todo mês e vai pagar por conta própria. A gente vai acabar com essa farra. Outra discussão, Sam, você que é bom nas finanças, a gente levantar sobre essa estrutura de comando da Previdência. O ideal, e já passou da hora, é da Previdência brasileira se tornar um fundo de pensão
separado e dirigido, fiscalizado pelo Banco Central. Porque hoje o caixa da Previdência toda vai para o governo. Você está vendo o endividamento da dívida pública brasileira que está explodindo por conta de gasto. Esse é um outro. Mas com dinheiro de quem? Com dinheiro que vem de toda a arrecadação, inclusive das aposentadorias. Hoje o déficit da Previdência já está beirando 180 bilhões de reais. Já tem que fazer outra. Já temos que fazer outra reforma. Não, E é o ao seguinte, contrário, o Senado tá querendo votar para alguns profissionais outras regras, aumentando o rombo. Ou seja, retroagindo nas regras disso. Olha, 180 bilhões. A gente tem uma população que muito breve vai estar com quase 40%, 30%, com mais de 60 anos. Velho, né? Gente que nunca contribuiu e que vai chegar na Previdência. Então, E essa é uma discussão. Não vai ter dinheiro. De onde virá esse dinheiro? A gente precisa discutir isso. E com essa roubalheira toda que está acontecendo em tudo isso, essa é uma discussão que a CPMI pode propor, inclusive, no finalzinho para que o governo tome uma providência, um planejamento. E a gente repense o Brasil. Eu concordo com o Emílio numa coisa. Aqui as decisões não são tomadas com planejamento. 1, 2, 5, 10, 15 anos. Né? Olha, eu trabalhei na Alemanha durante 6 anos da minha vida com os alemães. Fui funcionário da Lufthansa. E era uma coisa muito interessante que até hoje eu me lembro bem. A gente planejava 5, 10 e 15 anos. Planejamento mesmo, calcular risco, né, pra frente. Aqui não, cara. Aqui é voo da galinha. A gente aparece um problema, faz-se uma lei. Aí o problema não foi resolvido, faz outra lei. Boa. A gente vê isso constante no Congresso. Regime de urgência. Mas por que é regime de urgência? Não, porque o governo precisa de uma lei para resolver. Ano passado, nós aumentamos a carga tributária 28 vezes. 28 vezes a gente aumentou em cima de lucro, em cima de incentivo fiscal, só de setores específicos. Setores que são os grandes geradores de renda. Então essa gente está fugindo do Brasil. Eles não querem investir aqui. Lógico. Por que vai investir? Essa responsabilidade de dar resposta é que eu entendo como principal do parlamento. Então, se tem uma CPMI, vamos dar resposta para a população. Se há uma discussão que a gente pode trazer para melhorar o país, vamos trazer também. Agora, tem muita gente torcendo contra, gente. Total. Senador, você estava falando das blindagens, eu fiquei pensando aqui, que está com o STF e ficou com o André Mendonça. Sim. Quais ferramentas que tem nessa CPMI com os investigados? Por exemplo, apreensão de passaporte, negar habeas corpus, como está a relação com o STF em relação a essas ferramentas que são possíveis? Olha, a minha relação com o André Mendonça é excelente. Nós trocamos informações sobre a investigação. Nós não somos concorrentes, nós somos investigações paralelas. Como eu disse, a CPMI é independente, ela não depende do Supremo, ou não deveria depender, certo, nessa questão dos habeas corpus. Os 14 inquéritos que originais, veio um primeiro, e outros se abriram em mais 13 inquéritos, são 14 no total. Esses 14 inquéritos estão todos eles no Supremo Tribunal Federal, o que foi um erro, na minha opinião, porque se tem senador envolvido, se tem deputado envolvido e há uma lista de 27 citados, deveriam ter separado só aquela parte que envolve os parlamentares. Política. O resto tinha que ficar na justiça comum. Porque o cara vai proteger. Não é que confunde entrar o Supremo no meio, porque toda a CPMI vai lá, os caras fazem a investigação. Isso. Vai lá, não sei o que, vai para a PGR. Se a PGR falar, beleza, eu aceito essa denúncia, vai para o Supremo. Aí eles vão lá, se juntar, tem interesse, botar não sei o que, vai lá, aquelas sessões, põe a capa, blindam. Blindam. Agora não, ele vai lá e entra no jogo lá. Não, e há uma outra questão. Tá errado, não tá certo isso. Quando chega lá no final do processo, os advogados entram com recurso, dizendo que aquela pessoa não tem foro privilegiado e pedem para separar o processo e voltar para a primeira instância. Isso aí. E arquivo. Aí mas 10 anos no mínimo. Aí vai ficar julgando pro resto da vida. Se o ministro não, às vezes decide, vamos tirar fora, aí fica uma impunidade completa. E essa gente, eles contavam com a impunidade, tanto que eles não esconderam o que vocês viram, né, que é a ostentação. Eles não esconderam, era jatinho, para baixo, para cima. Isso por ter influência política. Porque né? Sempre foram protegidos por juízes. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, a gente tem que lutar, gente. Não adianta a gente querer ceder as coisas, não. Falar, nós temos que lutar. E lutar com o que é possível.
Mas aquilo que isso não é com possível. você, viu, senador? Pois é, Você sabe. o senhor que é a linha de frente Você nossa sabe. aí. Mete E bala. esperança, porque assim, o senhor vem com ideias boas. Desculpa, Emílio, porque é o Santos. O Cordão tá bravo. O Santos vai cair, eu tô bravo junto com o Alba. Não almoçou ainda. E ainda não almocei também. Pô, ainda bem que não me perguntaram o time que eu torço. Santista também, não? Vascaíno. Ganhando do Corinthians de 3-0. Ah, Cruzeiro. Ó, Cruzeiro. Tá com a base do Santos. Ó, então, senador, o senhor trouxe boas ideias, coisas que a gente espera que aconteça mesmo, mas como que é o sentimento hoje, você conversando com os senadores que estão lá? Por exemplo, o senhor chega e fala assim, e aí, vamos colocar em pauta aqui pra STF ser só 10 anos, como que a turma reage, qual que é o feedback que você tem e deixar uma sugestão. Faça um levantamento, coloque na internet, porque você sabe que se só entre vocês não dá certo, a pressão popular funciona muito bem. E deixar essa ideia aí para colocar em pauta e ver quem vai junto. Eu penso que é possível. Nessa legislatura, não, você está certo. Sim. Numa próxima legislatura, em que a gente renove uma boa parte das cadeiras, ano que vem todo mundo vai votar por dois senadores. Isso, exato. 2 terços. E se renovando, trazendo nomes novos para a política, a gente pode fazer uma discussão equilibrada. Porque a gente também não pode colocar lá gente radical, extremada, que não vai adiantar. Porque não vai avançar. Às vezes a negociação, a pessoa fala, tem que conversar com a esquerda. Tem que conversar com a esquerda. Não, há situações em que você precisa ter consenso. Não é acordo, é consenso para poder avançar determinadas decisões. É igual na CPMI. CPMI, nós conseguimos chegar até onde estamos, com todo mundo preso, os principais operadores, porque houve consenso. Porque se eu o dia que o pessoal me pressionou, falou assim, você tem que colocar para votar o Frei Chico. Eu falei assim, gente, não vai passar. Não vai passar, não adianta. Não, mas tem que pôr, porque senão tu fica parecendo que você tem... Tá bom, eu vou cumprir. Pus, perdeu. É lógico. Aí resultado não Pelo menos você colocou. E o Senado? Pelo menos você fez sua parte. E o Senado, ele tem uma coisa que a gente estava comentando ontem aqui no programa. A força do Senado é o Nordeste. Sim. E o político do Nordeste... E o Norte. O Norte e Nordeste. Porque houve uma mudança que foi o senador Biônico. Vocês não eram nem nascidos. Biônico? Senador Biônico? Só eu, o ministro. Na época, a oposição ia ganhar e aí o pessoal do governo inventou um terceiro senador e botou... Hoje em dia todo mundo tem 3 senadores. Então não representa mais a população de cada estado. E normalmente o cara que é um político de lá, ele não pensa no Brasil, ele pensa no local de votação dele. Porque ele precisa agradar os outros. Exatamente. E esse jogo é muito difícil. É muito difícil você ganhar, porque você tem uma maioria trabalhando com o governo. O cara vai e trabalha com o governo, porque é onde tem a verba, onde ele vai investir naquela população lá desses locais. Então, não é assim, vou votar contra porque eu tenho... Verdade. Não é como o time de futebol. Então, você me desculpa, quando a gente vota apostando num político, é uma mentira, porque ele não está defendendo os interesses da população, ele defende os interesses dele. É óbvio. Claro. Mas é óbvio. Então, se vai votar agora, então a gente tá ferrado. O PT em São Paulo. É isso, senador. Temos um ou não é? Desde 1560. Eu vou discordar de você, que é o seguinte, senadores representam os estados. Isso. Então, por exemplo, São Paulo tem 3 senadores que fazem a representação do estado e dos interesses, estão ligados ao governador. A mesma coisa. O Amapá também tem 3. O que ele está falando é isso, é porque como são 3 senadores por estado, esses grupos têm uma articulação muito maior do que nós no Sudeste. Isso. Então, os senadores de São Paulo, por exemplo, não se articulam com os senadores de Minas, nem com o Rio Grande do Sul. Isso. Mas lá, o Amapá, que virou a Flórida brasileira, que eu brinco sempre isso, fazer show lá. Se juntam e fazem os acordos. O orçamento é deles, na sua maioria. O orçamento do país, o geral da União. Eu sou membro do orçamento. Então a gente vê o dinheiro sendo drenado para as obras principais. Você vê o seguinte, você vai para Brasília, os caras querem ser o dono do orçamento. O orçamento é ali, ó. Quem é do orçamento? O orçamento. O jogo político, né, senador? A gente precisa entender como é que funciona. Os cargos no orçamento, as chaves decisórias ali, é uma guerra entre eles. Por isso é que você tem políticos que ficam 30 anos, porque eles dominam a chave do orçamento. Né? E essa articulação a gente não consegue quebrar isso. A população tem feito isso em algumas questões. As últimas eleições, por exemplo, foram surpresas.
mas ainda não o suficiente para a gente poder devolver o equilíbrio que a gente precisa, principalmente na questão das contas do país. E o governo, o executivo, traz boa parte desse pessoal debaixo ali da mão deles, né? Então vai. Mas eu falo para vocês que essa é a nossa realidade. Então, se é a nossa realidade, é com ela que a gente tem que trabalhar. Não adianta a gente querer ter uma visão totalmente diferente do que é impossível se fazer. E eu reclamo muito, às vezes, que o pessoal faz promessas, faz discursos da população que não leva a lugar nenhum. Você sabe que não vai cumprir. Aí decepciona as pessoas, dá uma sensação completa de impunidade, de fraqueza, mas é porque vendem o que não conseguem entregar, Emílio. Exatamente isso. Mas isso também é culpa do próprio parlamentar, né? Porque ele vai no populismo e ele vai prometendo. Tanto é que apareceu lá esses outsiders agora, que chamam de outsider. E que no resultado político é nenhum. Zero. Porque a preocupação é só os likes. Isso. Porque a política você tem que sentar, tem que conversar. Ele é bom discutir. no corte da rede social, ele é péssimo para sentar em Brasília. É isso aí. Aí o que acontece, a esquerda que é mais estruturada, esses grupos que conhecem bem como funciona a estrutura, eles acabam levando a vantagem em tudo isso. Agora, por exemplo, tem mudanças vindo aí que eu considero, não são as ideais, mas que são boas. Por exemplo, a gente vai acabar com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente. Eu considero isso uma boa medida. Boa. Vão ser um mandato de 5 anos e renovou, acabou. Vai ter um primeiro mandato tampão de 6 anos, logo em seguida depois unifica as eleições, vão ser eleições gerais, ficam 5 anos o executivo. Aí vai acabar com essa pressão de que gente que está no poder para se reeleger se vender por completo. Ele vai ter que cumprir o mandato. Outro ponto importante, o chamado voto distrital, para acabar com os campeões de internet. Os políticos tradicionais estão, os analógicos... puxador de voto. O puxador de voto. Vai ter distrito. Então, São Paulo vai ser dividido em vários distritos, Minas Gerais, e ali serão eleitos os representantes. Aí a gente fala assim, poxa, vai ser bacana, mas aí o que os partidos fizeram? Criaram a chamada lista. Então, metade dos candidatos eleitos são indicados pelos partidos e a outra metade vem pelo voto popular. Ou seja, os donos dos partidos vão continuar se perpetuando. Mas olha, é um passo. É um avanço. E esse do judiciário não dá para fazer igual na Alemanha que você falou, né? Dá para fazer, sim. Porque lá é 10 anos, né? 10 anos o juiz fica e depois... É plenamente possível. Tem que meter um recall também aqui. É plenamente possível. É uma ideia. Um presidente eleito, 2 anos depois, fazer um recall. É lógico. Né? Cumpriu, não cumpriu, é outra. Longe, mas ainda possibilidade. Fazer a pergunta aqui para o senador. Muito triste. Senador, a gente estava falando... O senador é do Podemos, né? Você é Podemos. Você é direita, você é um conservador, né? Sou é um conservador. Cristão conservador. Família. Nunca fugi desses princípios. Não sou radical, converso, respeito os posicionamentos, mas a minha visão é muito firme em relação a isso. Estado liberal, né? Governo menor, menos despesa. Boa. Mas, senador, você votou pelo aumento de número de deputados, não? Votei. Por quê? Essa foi uma decisão do partido. Entendi. Então há momentos em que você tem que ceder alguma coisa. Né? Eu tenho total independência. Mas total também, na total. Ninguém tem total independência. Não acabou o líder do partido. Então, quando o partido chega e fala assim, olha, nós precisamos fechar, porque para o partido... Então acabou de falar sobre gasto aí do senador, que é muito alto, aí vai. Mas não foi para frente, né? Então, bom, né? Tá bom, mas você votou, né? Votei. Não há como fugir disso. Que tristeza, hein? Então, mas o que tem que entender de uma coisa é o seguinte, às vezes você é oposição e você só vai entender isso se você estiver lá. Tá. Às vezes você é oposição. E aí você vê que aquela decisão já está perdida. Você sabe que você vai perder. Eles sabem quando um projeto vão ganhar ou vão perder. Sim. Às vezes você entra nesse projeto para não deixar ele tão ruim. Exatamente. Como ele seria da situação. Exatamente. Então, isso é também a função da oposição. Porque o projeto ele vem tão ruim, você fala, eu vou entrar no projeto para tentar tirar alguma amenizar coisa, o estrago. amenizar o estrago. Então isso é uma função do parlamentar de oposição. Porque a gente só pensa em votar contra e favor. Desculpa, mas se você for contra, chegar e falar assim, não vou votar, você perde. Aí você perde da pior maneira possível. E perde o apoio na frente. O estrago é total nessa história, né? Então você tem que saber lidar e ganhar o que é possível ganhar, porque na política não se ganha todas. Você vai buscando
os consensos ali para poder chegar a um determinado ponto. Ô senador, bom, o senhor disse, né, o ano que vem vai ter a eleição para 2 senadores, né? E as redes sociais? Porque as últimas eleições a gente vem acompanhando que quem não é muito a favor, né, quem é contra tudo isso que está acontecendo, que a gente conversou aqui, tem a rede social banida, tirada. Existe alguma forma de fazer um contrapeso com isso? E existe um alerta para todo mundo, porque terão muitos candidatos que terão essa pauta ali para ter o impeachment de um ministro do STF ou combater o que está acontecendo do STF. As redes sociais, porque a rede social é uma maneira muito forte hoje de você eleger políticos, senadores, até presidente. Vocês estão de olho no que pode acontecer nas redes sociais? Já tivemos uma prévia em 2022. O que pode acontecer? O que pode ter um contrapeso a respeito disso? Olha, essa pergunta é muito boa. Nós estamos muito atentos para que a gente não permita qualquer tipo de censura nas redes sociais. Porque se depender da visão jurídica, hoje até do próprio Supremo, vão cortar tudo. Mas eles já entenderam que isso não vai passar, que o Congresso não concorda com isso. Então eles pararam. Se vocês observarem bem, de uns meses para cá, esse assunto morreu. Por que morreu? Porque recebeu muita resistência até da própria base do governo que defende as ações. A rede não tem como fugir, porque as pessoas, elas olham para a televisão, os jornais tradicionais, a mídia tradicional e não confiam mais. A maioria da população hoje tem uma desconfiança muito grande nesse trabalho. Concorda comigo? Total. Então foi para a rede social. O problema é que na rede social, as pessoas lá muitas vezes não sabem definir o que é verdade e o que não é. E o político de rede social, é o que eu disse para você, ele joga muita pedra, mas na hora de resolver o problema, ele não consegue. Na hora de sentar para negociar e resolver, como o Emílio falou, vamos entender aqui o que é melhor, o estrago menor, a gente não consegue, perde. Eu não sou contra, e até a rede social nunca fui muito forte, agora que ganhou uma expressão muito grande pelo meu trabalho, mas eu nunca fui um expert em rede social. Mas é uma ferramenta, né? Fundamental. Fundamental, que pega a voto, que puxa a pauta, mas né? Não pode proibir. Tem que chegar lá e começar a trabalhar com o pé no chão, porque você chega na política, por exemplo, nós temos os nossos representantes do Sudeste, vem o pessoal do Nordeste, do Norte, vem gente com cabeça diferente do país todo, e o Brasil é assim. Exato. Nós somos um país diverso, e o parlamento é a cara do povo. Uma vez até uma taxista brigou comigo, no táxi, ela falou comigo assim, o senhor falou um negócio de que o político é a cara do povo, isso é mentira, eu sou uma trabalho. Aí eu perguntei para ela, a senhora votou em quem na última eleição? Ela falou, não sei, alguém me pediu o voto. Então o político é a cara. É a tua cara. Né? Porque se o político esquece o compromisso, o eleitor também esquece o voto. Mas isso é. Agora, hoje, eu digo para você, impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, eu digo para você, não vai existir. A gente vai fazer correções que são possíveis de fazer com equilíbrio e com responsabilidade para a gente não criar um judiciário também independente. A gente precisa dele. Totalmente. Agora, nós podemos fazer, por que não? Mas você é a favor da anistia, né? Eu sou a favor daqueles que parou, né? A anistia parou, né? Mas é porque da forma como foi colocado, é o que está vendo. Chega lá querendo impor. Tem que ter anistia. Por que tem que ter anistia? Vamos conversar. O senador senta na mesa, ele ouve todo mundo. Vamos conversar. Ele quer bater um papo. Vem cá, peraí. Quem depredou, tem a lei da depredação. Tem que pagar. Quem ameaçou, tem a lei da ameaça. Mas isso aí agora, quem não fez nada? Então, mas é o seguinte, se der pena pequena pro cara de lá, o Bolsonaro não pode ficar 27 anos. Aí tem isso. Vai mexer, vai mexer. Você vai dar um ano, pra um cara vai dar um e pro Bolsonaro. Mas é um 27. É o Bolsonaro. Diminuir todo mundo menos do Bolsonaro. Aliás, ele tem 3 processos, né? A gente teria que fazer um trabalho pros 3. Esse do 8 de janeiro. Os advogados nem sabem por quê. Nem sabem por quê. Se perguntar para cada pessoa, cada um fala uma coisa. O senador trabalhou com o Jair Messias Bolsonaro durante muito tempo. 3 anos direto, 3 para 4 anos. É Jair Messias Bolsonaro ou ele vai passar esse capital político para quem? E quem será? A direita precisa dele para um novo projeto. Ele, sozinho com o grupo dele, não consegue fazer a direita vencer a esquerda. Nós precisamos nos unir em um novo projeto. É a minha visão. Ele está na cadeia, mas ainda tem um capital político importante para nós. Certo. De um público que segue o que ele falar, mas sozinho, com o grupo dos filhos, ele não vai conseguir. A gente precisa juntar os pedaços todos e criar um projeto novo, de um novo nome para a direita, com um projeto novo. Bolsonaro, a minha visão, perdeu
a eleição pela rejeição que ele criou em determinados momentos. Isso é que pesou. Porque toda eleição é 5% que decide. E pela trairagem também, né? Muitos Trairagem. pularam do Opa, cavalo. Nossa Senhora, né? Demais. Olha, não foi por falta de conversar. Porque gosto dele, tenho as minhas críticas, assim, tenho uma admiração pelo trabalho dele, mas tenho as minhas críticas. Eu tive um problema grave com ele em Minas, isso aí é passado. Mas quem decide a eleição hoje, gente, é 5% da população. As últimas eleições têm sido 5%. Sim, foi muito papo. Essa rejeição precisa ser pensada. Sim. Eu tenho para mim que se a direita lançar um candidato, vou falar aqui, o Tarcísio, com quem trabalhei como ministro, cara competente, sabe dialogar, sabe conversar. Se a direita se unir em torno do Tarcísio, ele criar um projeto de desenvolvimento para o país, as chances dele ganhar são muito grandes. Mas tem que combinar com o povo. E o Você povo? sabe disso, né, senador? O povo não. Olha, o papo foi muito bom. Muito bom. Volta, hein? Pô, Volta espero aí. que você volte aí, senador. Obrigado pelo convite. Para fechar aqui, o que nós podemos esperar dessa CPMI? Transparência, responsabilidade e justiça. Vocês podem ficar tranquilos, e eu digo isso a quem está me assistindo. Quem roubou os aposentados, nós sabemos quem são, quanto roubaram, e agora estamos querendo saber onde está o dinheiro para devolver o contribuinte. Porque fomos nós quem pagamos essa conta. Duas uma vezes. vez. Duas vezes. Então, a CPMI vai até o fim e a gente vai entregar um relatório em que a gente quer uma previdência onde as pessoas possam dormir tranquilas, que a aposentadoria dela vai ser mantida dentro do direito que ela teve. Isso aí é um compromisso que eu tenho nessa presidência. Obrigado, senador. O Instagram do senador, @CarlosViana, para você seguir o trabalho do senador lá em Brasília. Obrigado, senador.